você imagina. E agora você vai conhecer algumas das criaturas mais raras do planeta, que com certeza ganharam na loteria genética. Número 1. Raposa melanística. Quando se pensa nos animais selvagens mais bonitos do mundo, raposas talvez não venham à mente de imediato. Mas você já viu uma como esta? Esta é a raríssima e majestosa raposa cruzada, que era bastante comum nos Estados Unidos até o final do século XIX, quando foi amplamente caçada por causa da sua pelagem única. As raposas cruzadas são quase idênticas às raposas vermelhas, mas têm caudas mais longas e volumosas, com mais lã sob as patas. O nome vem de uma faixa escura que desce pelas costas e cruza com outra sobre os ombros, formando uma espécie de cruz. Essa pelagem extraordinária é resultado de uma variação parcialmente melanística. Melanismo é basicamente o oposto do albinismo. É quando o corpo produz excesso de pigmento escuro na pele. Embora cerca de 30% da população de raposas do Canadá seja melanística, ainda é raro ver uma dessas. Mais rara ainda é a raposa prateada, uma versão completamente melanística da raposa cruzada, criada ao longo de gerações de cruzamento. Como dá para ver, elas têm uma pelagem preta, brilhante por baixo, com fios que parecem polvilhados com prata, além da ponta do rabo esbranquiçada. Ver uma dessas vasculhando seu lixo seria pura sorte. Número 2. Guepardo rei. Notou algo de diferente neste guepardo? Olhe de perto esse manto magnífico e compare com o padrão comum. O chamado guepardo rei é altamente cobiçado por conta dessa raríssima mutação. Essa variação tem pelagem cor de creme, com manchas grandes e desbotadas, além de 3 listras escuras e largas que descem do pescoço até a cauda. No começo achavam que era uma espécie totalmente nova, mas depois descobriram que o padrão se deve a um gene recessivo que causa superprodução de melanina. Em 1926, o Major A. Cooper matou um guepardo rei e notou que o pelo era mais grosso e escuro, então teve a audácia de dar seu próprio nome ao animal. Felizmente, um zoólogo inglês não gostou da ideia e renomeou o bicho como Acinonyx rex. Rex significa rei em latim. E assim surgiu o guepardo rei. Existem apenas entre 30 e 50 no mundo todo, sendo que apenas 10 vivem na natureza. Os outros estão em parques protegidos ou reservas naturais. Quando descobriram o quão raros eram, esses guepardos ficaram até deprimidos. Agora vivem cabisbaixos, em vez de majestosos. Mas você pode ajudar esses felinos a recuperarem o brilho. Basta clicar no curtir e se inscrever no canal. E ativa o sininho para não perder mais conteúdo incrível. Número 3. Esperança rosa. Este inseto bonitinho e cor-de-rosa é uma esperança, parente dos gafanhotos e grilos, e vive principalmente em regiões tropicais como a floresta amazônica. Geralmente, esperanças são verdes, mas essas variantes rosas já foram descritas em 1874. Desde então, cientistas debatem a origem dessa coloração vibrante. No começo do século XX, o entomologista Hubbard Scudder, de Harvard, sugeriu que a coloração rosa poderia ser sazonal, ou seja, o bicho mudaria de cor no outono, como as folhas. Mas essa teoria caiu por terra quando o especialista William Morton Wheeler encontrou ninfas rosa brilhante no verão de 1907, nos campos de Wisconsin e Illinois. A verdade veio à tona. Essas belezinhas sofrem de uma mutação genética recessiva chamada eritrisma. Isso impede a produção de pigmento verde e aumenta o pigmento vermelho ou rosa na pele. Esperanças rosas são difíceis de encontrar, principalmente porque rosa-choque não é exatamente uma camuflagem eficaz. Número 4. Cobra albina. O albinismo, condição em que a pele, olhos e pelos não recebem pigmentação, não afeta só os humanos. E mesmo que você morra de medo de cobras, não dá para negar que essas versões albinas são hipnotizantes. Mas você dificilmente verá um de perto. São raríssimas. O motivo é triste. Cobras selvagens precisam se camuflar para não virarem refeição. Já uma cobra albina, bem branca pelo lado, se destaca no ambiente e raramente vive bastante mais tempo. Além disso, o albinismo pode afetar a visão, que dificulta a caça e a fuga de predadores. Essas cobras também são alvo fácil de caçadores ilegais, por conta do alto valor no comércio de animais exóticos. Ou seja, ser linda assim tem seu preço. Número 5. Lagosta azul. As lagostas pescadas na costa atlântica da América do Norte normalmente não são muito coloridas. Em geral, elas têm tons acastanhados ou esverdeados. Mas em 2016, 2 pescadores na costa da Nova Escócia viraram notícia ao capturar
com poucos dias de diferença. Duas lagostas azul vivo a apenas 150 quilômetros de distância uma da outra. Capturar uma lagosta azul é considerado um sinal de boa sorte entre os pescadores da região. Então esses dois realmente tiraram a sorte grande. A chance de encontrar uma lagosta com essa coloração é de 1 em 2 milhões. Como cerca de 200 milhões de lagostas são pescadas no Atlântico Norte por ano, isso dá em torno de 100 lagostas azuis descobertas anualmente. Elas têm esse tom cobalto brilhante, por conta de uma anomalia genética que leva à produção excessiva de uma determinada proteína. Mas acredite, o azul nem é a cor mais rara de crustáceo que existe. Em 2011, 2 pescadores de Dorset bateram o recorde da sorte quando capturaram uma lagosta albina, também conhecida como lagosta de cristal, perto de Portland Bill, em Weymouth. Essas lagostas fantasmagóricas sofrem de uma condição genética chamada leucismo, que faz com que elas não tenham pigmento algum na carapaça. Sem qualquer camuflagem, é um milagre que esse crustáceo incrível não tenha virado lanche de algum tubarão. Número 6. Golfinhos cor-de-rosa. Pode parecer coisa de conto de fadas, mas os golfinhos cor-de-rosa são bem reais. Esses moradores rosados dos mares são conhecidos como golfinhos brancos chineses. Eles são adorados pelo povo de Hong Kong, tanto pela coloração suave quanto pela crença de que trazem sorte. Os primeiros registros desses golfinhos na região datam do século XVII e eles vivem nas águas do estuário do Rio das Pérolas. Mas essa espécie vem enfrentando várias ameaças ao seu habitat natural, como pesca excessiva, poluição, tráfego marítimo intenso e obras constantes na costa. Segundo o WWF de Hong Kong, a população desses golfinhos nas águas locais caiu impressionantes 80% nos últimos 15 anos, tudo por culpa da ação humana. Estimativas recentes do governo indicam que restam apenas 32 golfinhos brancos chineses na região, um número histórico e perigosamente baixo. Em junho de 2020, o WWF lançou um plano de emergência para tentar salvar os que ainda restam. Se não der certo, esses golfinhos incríveis provavelmente serão extintos. Vamos melhorar a humanidade. Número 7. Pavões malhados. Pavões já são algumas das aves mais deslumbrantes da natureza. E os machos dependem de suas penas super coloridas para atrair uma parceira. Mas nem todos têm essa explosão de cores. Olha só esse pavão diferentão. Essa variação menos conhecida é o pavão malhado prateado, originado nos Estados Unidos em 1992, quando foi descoberto por 3 criadores diferentes quase ao mesmo tempo. O macho dessa variedade é quase todo branco como a neve, com apenas 20% do corpo com coloração, concentrada principalmente na região do pescoço. Embora existam relatos de pavões albinos, quase todos os brancos sofrem de uma condição genética rara, chamada leucismo. Os pavões leucísticos até produzem pigmento, mas não conseguem transferi-lo para as penas, o que resulta em olhos azul acinzentados e plumagem sem cor. Em alguns casos, o leucismo pode ser parcial, criando aves com metade das penas coloridas e a outra metade branca. Esses exemplares raríssimos são os chamados pavões malhados, o melhor dos dois mundos. E não são só os pavões que passam por isso, viu? Olha só essas pitons malhadas super raras, que parecem ter carinhas de abóbora espalhadas pelo corpo branco perolado. Número 8. Tigre dourado. Já ouviu falar em algo mais majestoso do que um tigre dourado? Apesar do nome, ele não é uma subespécie separada, mas sim uma variação genética do tigre de Bengala, causada por um gene recessivo chamado gene de faixa larga. Esses felinos fabulosos têm uma pelagem dourada, mais espessa e macia do que a de um tigre comum, com listras laranja bem claras. Além de ter aparência diferente, o tigre dourado costuma ser bem maior, podendo pesar entre 110 e até 225 quilos. O primeiro tigre dourado nasceu em cativeiro em 1983, na Flórida, no Adriatic Animal Attractions, a partir de 2 tigres de Bengala. Quando 2 tigres dourados cruzam entre si, pode nascer um filhote branco, já que ambos também carregam o gene recessivo responsável pelos tigres brancos, que são um pouco menos raros. Hoje, o tigre dourado só existe em cativeiro, segundo o que se sabe. Mesmo assim, estima-se que existam apenas poucos exemplares vivos atualmente. Rottweiler com vitiligo cães existem em todos os tamanhos, formatos e cores possíveis. Rottweilers, por exemplo, costumam ser pretos com marcas marrons no rosto e nas patas. Mas dá só uma olhada nesse cara estiloso. Pode até parecer uma foto invertida, mas essas manchas claras
são resultado de uma condição chamada vitiligo. Animais com vitiligo não conseguem produzir pigmento em algumas áreas da pele, o que gera essas manchas brancas irregulares pelo corpo. Embora qualquer animal possa ser afetado, o vitiligo aparece com mais frequência em Rottweilers, Dobermans e gatos siameses. As áreas mais afetadas nos cães costumam ser os lábios, o nariz, as pálpebras, o rosto e as patas. Nos humanos, a condição é relativamente comum, afetando entre 0,5% e 1% da população mundial. Existem tratamentos como medicamentos imunossupressores ou fototerapia com luz ultravioleta que ajudam a controlar o vitiligo em pessoas, mas infelizmente isso não funciona nos animais de estimação. Felizmente, a condição não afeta em nada a qualidade de vida dos bichinhos. E convenhamos, esse visual é simplesmente incrível. Número 10. Arara dourada. Papagaios já são conhecidos por serem extremamente coloridos, mas essa arara dourada realmente ultrapassa todos os limites. Essas aves, que mais parecem feitas de ouro, são incrivelmente raras e apresentam essa cor vibrante devido à produção excessiva de um pigmento amarelo, chamado xantocromismo. Essa mutação também inibe a produção de pigmento vermelho, que acaba sendo substituído por amarelo. As aves xantocromáticas são chamadas de lutinas e são supervalorizadas por criadores e amantes de aves exóticas. A arara lutina é uma variação da tradicional arara azul e amarela. Mas em vez de bico e garras pretos e as penas azuis vibrantes combinadas com amarelo ouro, a lutina tem penas douradas e traços completamente brancos. Os olhos são cinza rosados em vez de pretos e até a língua é branca. Por causa dessa coloração e raridade, essas aves pálidas valem uma fortuna. Criadores especializados chegam a realizar cruzamentos seletivos para preservar e perpetuar essa linhagem lutina. Número 11.